Vamos continuar a nossa leitura do nosso livro Deus que Destrói Sonhos. E após a gente terminar esse livro, irmãos, a gente vou estar buscando outro livro para a gente ler, porque a gente tem que estudar a Bíblia, né? A Bíblia é muito importante para a gente aprender, mas existem alguns livros que nos ajudam também a nos aproximar daquilo que nós acreditamos, né? O que a Bíblia diz sobre Deus, né? E esse livro, ele tem me ajudado bastante, sabe? Pra gente colocar Deus, que Deus tem que estar na nossa vida em primeiro lugar, irmãos. Ele tem que estar em primeiro lugar, sempre. Mas sobre a gente se disponibilizar para Deus, sobre a gente colocar Ele e não Ele fazer nossas vontades, mas sobre a gente obedecer, para a gente fazer as vontades de Deus, realizar os sonhos dele, porque ele conhece os sonhos do nosso coração, mas o que vem dele é melhor do que o que eu quero para mim. O que ele tem para mim e o que ele quer para mim é muito melhor, porque ele já viu o amanhã, ele já sabe do futuro, ele já sabe o que me faz bem, o que não me faz, e nós somos limitados, nós, né? Seres humanos, a gente só vê o agora, a gente só vê o hoje, a gente não consegue compreender e ver o futuro. A gente é muito limitado para compreender as coisas de Deus. Às vezes você sonha com algo que você acha que é o seu sonho, que é muito pequeno, e Deus não, ele sonha com coisas grandes para você, para nós. E as coisas de Deus são perfeitas. Então, se você seguir as coisas de Deus e renunciar o que não é dele, tenha certeza que você não vai ser frustrado nem decepcionado, porque Deus é perfeito e ele cumpre com tudo que ele te promete. Amém? Vamos continuar então nossa leitura do livro. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida, nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica. Sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador, e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista, o objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem e consigo mesmo. A crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar a nossa vida, que todas agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionárias itinerantes, mundo afora. Calma. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Se não entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes,
Mas eles talvez não glorifiquem Deus, como bem frisou Iago Martins. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Aquele que sonda o nosso coração. Provérbios 16, 2. Então, a gente vai procurar o que fala sobre Provérbios 16, 2. Amém, irmãos? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Conhece nossas motivações e acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e nossas motivações serão más, mesmo que à primeira vista pareçam boas. Amém, irmãos? Então o livro está nos falando cada vez mais, né, para a gente não querer Deus, mas ao mesmo tempo, né, que o que ele diz é assim: a gente tá buscando a Deus, a gente tá dizendo que tá fazendo a vontade dele e tá se submetendo à vontade dele. Mas e aí, em alguns momentos, a gente tem nossos sonhos pessoais. E aí a gente fica em busca disso e fica dizendo que Deus também sonha com aquilo e que vai dar tudo certo porque Deus que quer. E eu posso dizer sobre mim, né? Tudo que eu queria não deu certo. Eu começava, não terminava e não me sentia que eu estava completa naquilo. Porque sim, a gente nunca vai estar completo em nada, somente quando a gente tiver Deus, né? Que é Ele que preenche o vazio do nosso ser, da nossa alma, porque a nossa alma anseia por Deus. Você pode ter certeza que você tem, às vezes, procurado preencher o seu vazio com coisas, comprando coisas, com pessoas, e aí, em determinado momento, você compra algo e chega e você, nossa, eu queria tanto e não preenche. E talvez aquela pessoa que você tanto, né, sonhava ou com algum sonho e quando chega você e não preenche, porque nunca você vai ser preenchido, a gente só vai ser preenchido de Deus, porque ele preenche o nosso vazio, porque a nossa alma anseia por Deus. Você tem isso, todos nós temos. E quando a gente compreende quem nos preenche, quem preenche o nosso vazio, a gente entende que a gente não é preenchido por coisas do mundo, por pessoas, a gente é preenchido por Deus. E o que eu quero dizer é que, às vezes, o que você acha que Deus quer pra você não é. Geralmente, Deus vai querer algo que você não quer. Porque ali a glória dele vai se manifestar. Porque ali não é você que faz, não é você que pode. Nossa, eu sou bom nisso, eu sou... Ele vai te pegar em algo que você sinta incapaz, que você acha que você não consiga. Olha a história de Moisés. Moisés não se achava capaz. E Deus disse, eu estarei com você. E eu te ajudarei. Então, quase sempre, irmãos, é Ele. É Ele que tem que ser o centro de tudo. É Ele que tem que fazer e não você. E quando você reconhece isso, você compreende que por mais difícil que seja abandonar os seus sonhos e algo que você busca, achando que você nasceu com aquele sonho e você realiza o que Deus quer pra você, é muito melhor. Porque lá na frente você vai entender. Eu digo por mim que é muito melhor viver os sonhos de Deus. Se eu tivesse entendido isso há tanto tempo atrás, né, não teria passado por tantas coisas por ser teimosa em muitos momentos. Mas também algumas coisas eu precisei passar por escolhas minhas, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas para a glória de Deus se manifestar, porque isso gera testemunho, né? Mas é sempre melhor obedecer a Deus do que a gente passar por momentos difíceis por a gente ser teimoso e querer fazer do nosso jeito. Então viva os sonhos de Deus, os sonhos que Ele tem para você. Amém?